E aí, você tá feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito bom mais uma vez: construindo um legado. E aí, você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Eu queria te fazer uma pergunta muito importante. Se hoje fosse o seu último dia aqui nessa terra, veja só, o que ficaria depois de você? O que você deixaria para cá? Eu queria muito que você hoje refletisse um pouquinho comigo, porque a gente vai falar sobre um tema que nem toda hora a gente para discutir. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de bens, eu não estou falando daquilo que você conquistou. Eu estou falando sobre a influência, a referência e o que você vai deixar na Terra depois que você se for. Estou falando de legado aqui. Então hoje a gente vai falar sobre construir um legado. E olha que legal, né? A gente vem falando sobre vários temas aqui da vida e que tem muita referência com o nosso dia a dia, mas eu queria hoje que você parasse um pouquinho para pensar, né? O quanto as pessoas não estão mais preocupadas com o legado. E eu queria que você, se você não é inscrito no canal, já se inscrevesse aí, que você fizesse um comentário nesse vídeo, porque a gente está aqui pontualmente, todas as semanas, às sextas-feiras, às 19 horas, soltando um vídeo novo para você. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com você e eu não vou deixar e nem falhar com isso. Então eu queria que você tivesse esse carinho por nós, né? Porque engaja o vídeo, faz pessoas que ainda não conhecem, né, poder conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz aqui no canal. Então, compartilha esse vídeo, curte ele, se inscreve no canal, porque eu queria muito que você continuasse conosco. Vamos lá! O que a gente está fazendo? A gente está falando sobre vários temas aqui da vida que ajudam a gente a evoluir, a avançar, a se desenvolver, e talvez você não queira isso, porque é desconfortável. Eu tenho falado sobre isso, ninguém para assistir um vídeo que alguém está dizendo que tem que ser feito para melhorar a vida da pessoa. Ela quer sentar e ficar tranquila, talvez tendo um entretenimento, assistindo um vídeo de risada, de comédia, um meme ou qualquer coisa. Quem está aqui assistindo esse vídeo e quem parou para fazer isso é que realmente quer alguma coisa na vida além daquilo que tem, de uma maneira maior, quer evoluir, quer se desenvolver, quer fazer mais, quer buscar conhecimento, quer ir atrás de coisas novas. Então, se você está aqui, cara, eu queria dizer que você é um guerreiro, eu queria dizer que você é fora da curva. Você está fora da estatística daqueles que, basicamente, dentro do mundo e do nosso país, estão buscando na internet apenas entretenimento e coisas fúteis e coisas que não agregam. Se você está aqui, você está no lugar certo, porque a gente está aqui para falar de coisa séria, a gente está aqui para desenvolver, eu junto com vocês e vocês junto comigo, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre o que a gente vem falando. Então, como eu disse, a gente usa a Bíblia como referência. Por quê? Porque ela tem várias histórias e acontecimentos que são lições práticas pro dia a dia. Então, hoje a gente entrou em Crônicas, primeiro livro de Crônicas. E Crônicas é muito bom, porque tem vários ensinamentos, várias situações que aconteceram ali com o povo de Israel e tem a ver com líderes e principalmente Davi aqui, Salomão e outros líderes que Israel teve. E eu queria hoje com você trazer um texto muito bom em 1 Crônicas. Está lá em 28, versículo 9. Se você tiver uma Bíblia para acompanhar, legal. Se não, coloca aí na internet, 1 Crônicas 28, 9, você vai ver o que é esse texto e o que ele está dizendo, mas eu vou ler para você, porque fica muito mais fácil você acompanhar junto com o texto. Vamos lá? Crônicas 28, 9 diz o seguinte: E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você abandonar, ele o rejeitará para sempre. Aqui Davi, o rei de Israel, está dando conselhos e dicas ao seu filho, mas na verdade o texto vai mostrar que ele reúne todos os líderes ali de Israel. Então, tudo que você possa imaginar de liderança que existia nesse país, nessa ocasião, estava lá. Ele reúne os grandes líderes e ele começa a falar algumas coisas sobre o reinado dele, sobre o que vai ficar e sobre o que Deus pede que ele faça. E basicamente aqui está relacionado à construção do templo
Israel iria construir um templo ao Senhor. E Davi tem as mãos cheias de sangue porque matou muitos homens. E Deus diz: olha, eu vou te dar tudo como vai ser, todas as diretrizes, o caminho, as formas, o detalhe, mas você não construirá esse templo. O seu filho Salomão fará isso. E ele começa a dizer isso para o povo, né? E ele basicamente diz para Salomão aqui, né? Esse conselho muito importante que a gente está lendo aqui. Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte: conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro, não deixe o Senhor de lado. É o conselho de Davi. E olha só, isso tem muito a ver com o legado, porque Davi ele vem deixar um legado ao filho e ao povo que ele construiu durante anos. Ele se torna o maior rei que Israel já teve. E ele coloca pontos importantes aqui que nos fazem refletir e tem tudo a ver com a nossa vida. Sabe, o legal é que Davi ele estava muito mais preocupado com algo maior que ele, maior que o reinado dele ou com o que ele construiu. Legado é isso, é você trazer para as pessoas e deixar para elas algo maior do que você mesmo, do que você construiu. Então, ele estava muito preocupado com o legado. E o primeiro ponto que eu marquei aqui para a gente falar é: o que vai ficar depois de você? Eu fiz essa pergunta no começo do vídeo. Sabe, tem algumas pessoas que a pergunta é, né? O que elas vão deixar aqui nesse mundo? E você às vezes nem está preocupado com isso, mas cara, isso é importante você parar para refletir. Então, será que você vai deixar uma herança? Ou será que você vai deixar uma confusão, um problema? Será que você vai deixar uma referência para as pessoas ou um trauma nas pessoas que você conversou, falou, viveu? Será que você vai deixar uma história de honra para essas pessoas? Ou vai deixar uma história de arrependimento? Eu marquei aqui para não esquecer. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes, ao invés delas deixarem coisas boas, elas deixam coisas ruins para trás. E às vezes, eu já participei disso, você vê alguém que foi embora, que faleceu, e as pessoas dizem: olha, ainda bem que se foi. Nossa, ele causou muitos problemas, ele causou grandes brigas. Então, saber que você está deixando algo que não é ruim e é bom é muito importante. O que vai vir depois de você, o que você está deixando. Legado, ele não começa quando você morre. Legado, ele começa agora, é já. Então, às vezes as pessoas acham que depois que elas morrem que elas deixam um legado. Legado está muito mais relacionado às decisões que você toma, ao que você faz no dia a dia. A gente sempre fala isso aqui, se você acompanha os outros vídeos. Sabe, como você trata a sua família tem a ver com o legado que você deixa para os teus filhos. Como você reage sob pressão. Tem pessoas, sabe, que hoje tem traumas de infância, porque o pai, infelizmente, a mãe ou a família o tratou de uma maneira ruim. Sabe, tem pessoas que hoje vivem com grandes problemas porque o legado que foi deixado da família delas foi um legado muito ruim, isso interfere no futuro. Então, deixar um bom legado no como você age com a sua família, no como você reage sob pressão, no como você lida com o seu dinheiro. Há pessoas que hoje têm problemas grandes porque o legado que foi deixado para elas de como tratar as finanças foi muito ruim, então ela perdeu a referência e ela trata as finanças como algo fútil. Ela usa de qualquer jeito, ela não pensa no futuro, ela não poupa alguma coisa, ela não investe, ela não faz nada diferente com o dinheiro dela. Isso está muito ligado a o legado que foi deixado para essas pessoas, entende? Então eu queria hoje que você parasse e pensasse um pouquinho nisso. Sabe, o seu legado, o que você está construindo tem muito a ver com o bastidor, a gente fala muito disso aqui. Então, quando ninguém está vendo, quando você toma suas atitudes, parece que ninguém está vendo, mas tem a ver com o seu caráter, com quem você é. Então, legado está muito ligado a aquilo que você deixa para as pessoas. Não tem a ver com recursos financeiros, tem a ver com o como você age diante de todas essas situações que a gente citou. Segundo ponto que eu marquei é que legado é mais do que um sucesso financeiro. As pessoas acham que deixar um bom legado é uma família bilionária ou alguém que herdou muito dinheiro. Legado não tem a ver com recursos financeiros.
Legado não é quanto você deixa, é o que você deixa para trás. Então, muita gente está confundindo legado com patrimônio, sabe? Tem pais aí que se matam de trabalhar e às vezes eles abrem mão de tempo com a família, com os filhos, para que eles tenham um grande patrimônio e sejam bilionários. Mas na verdade, quando eles olharem para trás, o tempo já passou e não tem como voltar atrás sobre o legado que está sendo deixado nos filhos, nas pessoas, na esposa, na família. Legado tem muito mais a ver com aquilo que você deixa para trás e não o que você deixa para trás. Entende? Pensa um pouquinho, ó. Os filhos, eles acabam abandonando o que os pais constroem. Eu marquei isso aqui para não esquecer. Por quê? Veja só. Eu vira e mexe, eu passo em vários locais de São Paulo e São Paulo tem várias casas legais aqui, bairros bons, mas existem lugares que as casas estão se deteriorando e tem casas que estão sendo vendidas para que sejam construídos grandes prédios e grandes construções de prédios comerciais e locais, né, para venda. E, claro, eu não estou falando do negócio em si, porque isso é normal em grandes cidades, a cidade cresce e procura uns lugares, né, para construir. Mas tem a ver com os filhos desses pais que deixaram grandes casas, mansões e lugares que talvez na cabeça deles foi tão bem feito e construído essas casas que os filhos herdariam e usariam. E os filhos estão simplesmente se desfazendo. Eles vão lá e falam: pode vender, porque eu não quero usar uma casa grande dessa. Eu vi uma pesquisa recente mostrando que as pessoas, até com grandes recursos hoje, não estão procurando mais mansões, mega mansões e casas gigantes para construir. Isso não é mais, digamos, chique, não é bonito você construir uma grande casa e uma mansão. O legal hoje é que você saiba construir de maneira inteligente, de maneira mais compacta, mais minimalista. Tá na moda isso, né? Você já deve ter ouvido falar. Porque, cara, faz sentido você ter uma gigante casa, uma baita mansão, porque você quer leões na entrada, uma piscina de 40 metros por 20, você quer algo gigante. Hoje você vê até as pessoas que têm grandes recursos fazendo casas um pouco mais compactas, menores, com piscinas menores. Você vai pesquisar sobre uma construção. Faz sentido fazer uma piscina gigante? Não, você constrói uma piscina menor, porque o custo é muito menor, a tratativa daquilo é muito menor. Então, talvez para o passado, né, para os pais desses ricos e bilionários, na cabeça dele provavelmente fazia sentido ter uma grande mansão. Talvez para ter uma quadra de tênis em casa, para ter um grande espaço, mas isso gera custo e manutenção. E os filhos não querem isso, eles falam: não, eu abro mão, eu não preciso, é desnecessário. Então você vê como as coisas estão mudando e as pessoas hoje, a geração de hoje, não enxerga as coisas do passado talvez como algo tão importante. Então, isso tem a ver muito com o que eu anotei aqui, sabe? A geração de hoje, os filhos estão abandonando coisas que para os pais do passado fazia muito sentido. Quantas fortunas estão acabando aí com novas gerações? Sabe por quê? Porque existem pais que construíram um império gigante, eles ficaram milionários e bilionários e trilionários, mas eles não deixaram um legado para os filhos e ensinaram tudo que eles conseguiram construir ali, valores, características, formas de agir, situações que eles conseguiram contornar para os filhos. Eles só deram para os filhos o melhor. Grandes casas, grandes escolas e grandes coisas, mas não ensinaram a lei da vida aos filhos, não deixaram um legado para eles. E os filhos simplesmente acabam com a, a herança que foi deixada, a fortuna que foi deixada. Recentemente, o Silvio Santos não está mais entre nós, ele morreu. E o que o Silvio Santos construiu na família dele? Um legado, não só com as filhas que assumiram o império dele, não com só recursos, mas com a forma de se trabalhar, ou com como elas trabalham,
né? Tem uma filha que basicamente o Silvio Santos preparou para assumir os negócios da família. Tem outra que ele preparou para talvez ser a imagem, né, de todo aquele patrimônio à frente, que é a filha que apresenta os programas, que está ali. E tem outras que têm outras funções. Então, o Silvio Santos construiu um legado na família dele muito bom. E quando você pergunta para as pessoas sobre o Silvio, poxa, o Silvio Santos é uma referência em todas as emissoras, pessoas que trabalham com comunicação, ele é um excelente comunicador. Ninguém fala só do Silvio pela herança e o dinheiro que ele construiu. Sim, isso é consequência do que ele foi e o legado que ele deixou dentro da área. As pessoas olham para o Silvio dizendo, ele foi um excelente comunicador. Ou seja, ele deixou um legado para quem ficou aqui. Então, legado tem muito mais a ver com isso. Eu queria falar o último ponto e trazer exemplos que falam mais do que palavras para você, porque Davi, usando o nosso exemplo, ele não disse obedeça ou faça o que eu estou dizendo. Davi, ele basicamente disse conheça o Deus que eu conheci e siga aquilo que ele disse para que a gente fizesse. Não abandone o nosso Deus, porque isso sim vai acabar com você se você fizer. E ele deixa essa instrução aos filhos e àqueles líderes que estão ali. Salomão não olhou para o pai simplesmente pelo que ele fez, porque Davi sim errou, fez várias coisas que não foram positivas, mas ele fez muitas coisas que foram fantásticas. E o principal disso tudo foi ele entender que ele tinha um Deus que estava com ele. E Salomão, a primeira coisa que ele faz quando ele assume o reino é pedir para esse Deus guiá-lo. E depois ele começa a entender que esse Deus dava para o pai dele honestidade, compromisso, fé, responsabilidade. Tudo isso está ligado ao legado que foi deixado por Davi. Sabe, você não pode viver só pela autoridade, isso não faz sentido. As pessoas precisam olhar para você como uma referência de alguém que tem mais para entregar do que simplesmente o simples fato de estar numa posição ou ocupar aquela posição que você ocupa. As pessoas elas vão copiar você pela vida que você tem. Elas vão olhar para a tua vida e elas vão entender que você de fato é um legado. Eu queria que você aplicasse algumas coisas no seu dia a dia. Construir um legado na prática diz respeito a cumprir o que você promete, a pedir perdão quando você erra, a ser constante, não só intenso. Constância é importantíssimo. Priorizar a presença e não só a provisão. Existem pais que eles estão priorizando a provisão, o dar alguma coisa aos filhos, mas e a presença? Certa vez eu precisei tomar uma decisão em estar mais perto da minha família ou ganhar mais dinheiro. E eu tomei uma decisão que foi um pouco difícil de tomar, mas eu decidi justamente por estar mais perto, porque eu não vou recuperar o tempo que eu tenho com as minhas filhas, com a minha esposa, de agora, em detrimento de dinheiro que lá na frente eu posso também adquirir de outra maneira. Então, é uma decisão difícil, priorizar a presença e não só a provisão. Pais, façam isso. Não pensem só no dinheiro que vocês vão dar aos seus filhos, a melhor escola, o que eles querem ganhar. Pensem no tempo de qualidade que vocês estão tendo com ele. Ensinar pelo exemplo é muito importante e isso tem tudo a ver com o seu legado. Pequenas decisões diárias constroem grandes legados futuros. Eu queria que você guardasse isso. E para refletir e finalizar, o que seus filhos diriam sobre você? Faz essa pergunta para ele. Ou pede para alguém fazer da família, de propósito. Fala, vai lá e pergunta para o meu filho. O que ele vai dizer sobre mim? Pergunta sobre você. Eu quero saber o que seu filho vai dizer sobre você e o que ele tem sobre você como referência. Como você olha para as pessoas que estão ao teu redor, o que elas diriam sobre você? A sua ausência faria diferença hoje ou ela traria um alívio para as pessoas? Cara, essa pergunta é difícil. Você está construindo algo que sobreviverá a você, ou seja, se você não estiver, o que você está construindo vai ficar? Faça essa pergunta. E no final da vida, eu queria que você parasse para pensar. Quanto você acumulou? É isso que você vai pensar? Quem você foi faz muito mais sentido do que o quanto você acumulou.
Não é quanto você conseguiu conquistar, é o que você deixou. Legado tá ligado a aquilo que você deixa para alguém e não em alguém e não que você deixa para alguém. Legado é isso. Legado tem muito mais a ver com o que você está deixando para trás. Sabe, eu queria finalizar com uma frase fantástica dizendo que sucesso é o que você conquista. Legado é o que você continua quando você não está mais aqui. Beleza? Guarda esse recado, continua firme e feliz, porque eu tô junto com você nessa. Fechou? Grande abraço. Continue feliz. Tamo junto.